Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Auto Astral no 14. Eu vou numerando aqui, gente. Edição número 259. Puxa vida, quanta informação, são mais de 4 anos, trazendo várias entrevistas. A Denise mesmo, que é a nossa convidada de hoje, já dando um spoiler, mas ela está aqui, todo mundo está vendo e conhece a Denise, claro. Se não me engano, acho que é a terceira entrevista que ela concede para a gente aqui. A Denise, para quem não conhece, olha só, ela começou lá em 2005 como estagiária na Prefeitura de Anápolis. Ela fazia, na época, Ciências da Computação. Não sei nem se usa mais esse nome, ou se hoje é TI, enfim, daqui a pouco ela faz Ciências da Computação, né? Ela ficou comissionada 2 anos, prestou concurso e foi efetivada. Que coisa boa, né? Que bênção. Especializou em Direito Público, com foco em Gestão Pública, passou pelo SAMU, Hospital Municipal, Ambulatório de Oncologia, está fazendo Direito, está no 8º período. E, como se não bastasse, também se tornou escritora. Denise, ufa, meu Deus do céu. Como dá conta de tanta coisa assim, Denise, no dia a dia? Seja bem-vinda aqui ao programa Auto Astral 14. Obrigada. Olá a todos os espectadores. Então, eu sou um pouco acelerada, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que consegue ficar parada ali, esperando o tempo passar, ou na frente da televisão. Estou sempre procurando fazer alguma coisa, ocupando meu tempo, né? E estamos aí, com mais um projeto em andamento, se Deus quiser, de muito sucesso. E assim, como surge escritora na sua vida? De uma hora para outra, não, vou virar escritora e pronto, né? Não, cismei. Não, como é que foi esse processo? Conta pra gente um pouquinho. Eu sempre escrevi. Isso desde a escola, novinha? Sim, sempre tive muita facilidade com a escrita. Eu não gostava de desenhar, sabe? Aquela questão de lápis de cor e tal. Eu conto muito pros meus amigos que na minha época tinha a história de desenhar uma capinha de prova, sabe? Fazer todas as provas. Aí, no final, eu tinha que pintar a capinha, eu detestava. É a pior hora. Não gostava da redação, gostava das questões em si, né? Então, é uma afinidade que eu tenho desde sempre, né? Com leitura, com escrita. E aí, eu achei que chegou a hora de não ser só para mim. Eu achei que merecia contar uma história para que outras pessoas pudessem ler e interpretar e me dar um feedback ali, né? Do que achou. A história foi boa, não foi? Eu comecei com os amigos e os elogios foram bons, eu acho que eu vou investir, vamos publicar. Porque amigo, né? Amigo às vezes, ficou bom, todo mundo sabe que ficou bom. Tem isso, né? Tem que perguntar pros inimigos também, se for. Não, mas a gente não entrega os tesouros nas mãos dos inimigos, não. Não, tem para eles amansarem. Mas, e falando ainda assim, dessa questão de mais jovem, o interesse surge, acho que até na outra entrevista eu falei com você, meu interesse por leitura, escrita, surgiu a partir de revista em quadrinho. Popular gibi, como falava na minha época, evidentemente a sua época é outra diferente. Mas aquele anime me fascinava, aquele universo, aquela coisa toda. Você tinha muito disso também, ou de repente seus pais incentivaram, e tem gente que fica preocupada, nossa, esse menino está lendo demais, meu Deus do céu, é perigoso isso aqui, né? Ler demais. Como que foi o seu dia a dia? Houve incentivo? Foi por sua conta mesmo? Foi mais por minminha conta. Eu era o tipo de criança que a gente pegava aqueles livros, esse da escola pública, né? E aqueles livros de português sempre vinha com um texto em cada capítulo. A hora que eu pegava o livro, eu já lia todos os textos. Você antecipava todo o serviço? Sim, então? Eu lia todos os textos do livro e eu sempre gostei muito de séries de livros, sabe? Divergente, Crepúsculo, Jogos Vorazes. Você vai pegando ali aquele seriado e a hora que acaba dá aquele desespero, né? Acabou a história. E agora, meu Deus? Então, foi mais era um interesse meu mesmo, não teve tanto incentivo. É claro, assim, quando você começa a estudar e professores e tal, aí eles fazem alguns elogios diferentes, a história foi boa. Eu lembro que eu estava no 3º ou 4º ano da escola e a professora pediu para fazer uma redação e eu fiz e tal, uma redação do dia a dia. Ela publicou minha redação na escola, colocou no mural, saiu mostrando para os professores. E aí você começa a ter um incentivo ali, né? Meus pais não é que eles não incentivaram a leitura, porque não é um hábito deles. Eles me incentivaram a estudar, a outras coisas, né? Sim. Mas a leitura mesmo é algo que acho que nasceu comigo. Que coisa boa. É raro hoje em dia, porque a gente vive um mundo de tanta informação, só que parece que os jovens, as pessoas em geral, todo mundo se atém ao título. Aqui está o livro, daqui a pouco ela vai mostrar. Você tem o título, a partir do título ali, se o título é mal colocado, de repente não passa a ideia do que está no texto, a pessoa só lê o título, mas não se interessa pelo texto, né? Leio ali e já tô bem informado. Esse seria até uma coisa, não sei se eu diria, mas contraditória em relação. A gente vive num mundo de tanta informação, ela está à disposição, mas as pessoas basicamente só leem manchetes, elas parecem que não gostam de textos. Ou minha impressão aqui é errada? Não, eu acredito que você está certo, porque hoje a gente vive uma fase muito de TikTok, Reels e tal. É tudo então muito rápido, né?
elas querem ver aqueles vídeos curtos ali e tal. Se tiver que ler a matéria, aprofundar no conhecimento. Né? E a gente tá na fase da fake news também, né? E aí acaba que a pessoa vê só a manchete, não aprofunda, não pesquisa, vê se tá certo, se tá errado, e aquilo ali começa a viralizar, um passa pro outro. Acrescenta até alguma coisa, ó, tem isso aqui, mas eu acho que tem mais ainda, né? Sim, e aí a pessoa não checa, né? E a gente faz esse tipo de informação com pesquisa, com leitura, e a gente tem vivido isso muito recente. Eu acho que as crianças estão sofrendo ainda mais, porque elas já estão crescendo nesse meio, né? Cresce com essa modalidade, né? Realmente é complicado. Bom, esse programa está sendo gravado, a gente está no finalzinho de ano, é claro, você vai poder ver, rever, porque, é claro, o assunto não é perecível. Mas aconteceu o lançamento do seu livro. Sim, foi no dia 14. Minha Vida. 14 né? de dezembro. Se puder levantar aí para mostrar para a gente aqui, por favor. Que capa bonita. Meu filhinho primeiro. E a roupa foi para combinar com Foi. Vim em homenagem aqui ao livro hoje de verde. Que bacana. Conta um pouquinho do lançamento desse livro, depois a gente aprofunda, sem dar nenhum spoiler aí do que se trata. Mas como foi o lançamento? Até chegar ao lançamento, eu escrevi um livro também, eu sei o trabalho que dá, você também sabe, né? Mas conta pro pessoal aí como é que é isso. Então, o percurso não foi simples, né? Eu resolvi entrar em contato com algumas editoras, aí você faz uma pesquisa aqui, ali, aí escolhi essa. Aí envio o material, eles aprovam, mas não um processo barato, né? Você publicou agora, você sabe como que é. Aí tem toda a parte que você já tem que pagar, fase de edição, revisão, capa, publicação. Aí depois tem os valores para adquirir as cópias. Não é fácil não, Guilherme, mas quando eu estive lá na noite do lançamento, que eu vi todos os meus amigos, algumas pessoas próximas, outras conhecidas, outras pessoas que amigos levaram, e eu vi que o trabalho estava pronto e que as pessoas estavam interessadas em adquirir, em conhecer, foi maravilhoso. A sensação é indescritível. Mas aí vem a vontade, puxa vida, foi tão trabalhoso que eu não quero fazer outro, ou foi trabalhoso, foi difícil, foi custoso, meu Deus do céu, pensei que não ia conseguir, mas eu quero fazer outro. Eu tô com outro pronto já. Eu não dou conta dessa Denise, não. Tá pronto, assim, tá pronto a história, né? Sim. Aí eu preciso agora recomeçar toda a trajetória. Mas eu tô focando agora nessas semanas agora, nesses primeiros meses, né, iniciais, eu tô querendo dar uma atenção especial para ele começar a ser conhecido. E antes de já mandar para a editora o próximo. Mas a outra história, eu já dou spoiler, ficou muito boa também. Ou seja, primeiro, vamos criar esse menino aqui, deixar ele começar a andar, né? Aí a gente desmamar faz ele, a gestação aí de outro, a gente começa o outro. Começa a outra gestação, né? Mas vamos falar um pouquinho desse livro. Posso pegar aqui? Pode, fica à vontade. Essa capa. Olha só que bacana. E, bom, veja essa ilustração aqui, ela é bem significativa, né? Uhum. Você vê aqui uma criança, você vê uma menina, você vê uma outra figura aqui. Uma sombra, né? Uma sombra, a gente não sabe bem o que é. Mas, claro, o livro tem toda a parte da escrita, você falou que de repente não gostava muito de desenhar, mas e essa parte da capa? Não sei se dentro não tem ilustrações, não, né? Não, só aqui na capa, né? Ilustrações. Mas... quem bolou a capa, você dá palpite também? Foi sugestão de alguém? De repente eu não gosto de desenho, faz aí algo que se eu achar que fica bacana, ele vai poder seguir adiante. O pessoal da editora que fez, eles me perguntaram o que eu esperava da capa, e aí eu disse que eu queria, né, uma mãe, uma criança pequena. Aqui seria a mãe e a criança, então. E essa sombra aí na capa, que eu não vou explicar o que é, senão eu vou dar spoiler mesmo. Não, mas assim, será eu uma não figura tenho... paterna? Será alguém? Quem será? Então, será, né? Eu não tenho já vou para a última página. Aqui não vale. Eu não tenho muita afinidade com desenho, aí o pessoal mesmo que fez a criação, né? O pessoal da própria editora. Bom, vou falar então, como eu disse, sem querer dar spoiler, baseado em quê? Mas até antes disso, qual estilo literário você gosta mais? Você gosta de todos os estilos? Tem algum de preferência? Porque a gente tem tantos. Para ler, eu gosto de quase todos. Eu não gosto de terror. E aquelas ficções, assim, muito fora da realidade também não me encantam. O restante eu leio tudo. Caiu na mão? Sim. E aquela coisa, eu comecei o livro, eu preciso terminar. Aí eu leio um livro de 400, 500 páginas em 2 dias. Quantos livros você lê por ano? Você tem ideia? Assim? Guilherme, agora, como a minha rotina está um pouco puxada, eu tô lendo menos, mas em tempos normais eu leio 2 livros por semana. Puxa vida. Agora, sim, por causa da faculdade, né? Acaba que as minhas noites estão bem ocupadas. Mas em época de férias, ou antes de começar o novo curso, eu lia em média 2 livros por semana.
Parabéns. Parabéns. Em relação a Anjo e Minha Vida, vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa história, aqui sem chegar na última página. É um romance. Romance. É uma história que começa com uma crise num relacionamento, né? Um casamento. E ela se vê grávida. E já tô contando assim, o primeiro capítulo. Sim. Né? E aí ela, dentro desse confronto e desse drama que ela tá passando, ela se vê grávida de uma criança especial. E aí, a partir daí, se desenrola toda a situação, né? A questão do luto, porque... Sim, claro. É aquela situação, a gente vira para uma mãe e fala assim, o que você quer? Você prefere menino ou menina? Ela te responde o quê? Que venha com saúde. Então, aí a hora que você não imagina, você não sonha, fala, meu sonho é ter uma criança especial. Ninguém pensa Sim. isso, né? E é natural, que todo mundo quer o melhor para os filhos, né? E aí, de repente, ela se vê numa situação dessa e ela começa a viver ali aquele processo de luto. Aquela situação toda, como que vai ser? Será que eu tô preparada, né? E ela tá separada. Então, são esse tipo de sentimentos que você vai encontrar no livro. E é claro que vai desenrolar para um final bacana, eu acho, né? Eu sou suspeita, mas... A gente vai descobrir, sem dúvida nenhuma. Uhum. E esse processo criativo seu? Como ele se dá? A inspiração, você fala assim, eu cheguei em casa, hoje eu vou sentar aqui e vou escrever alguma coisa a respeito do livro. Ou pode acontecer, de repente você está no ambiente de trabalho, ocorre alguma ideia, você anota alguma coisa ali. Como que é o processo, esse mecanismo, Denise, escritora? Às vezes as ideias vêm, assim, fluindo uma atrás da outra. E se eu estiver em casa, eu já vou, anoto. Quando eu não tô, tô no carro, tô na aula, alguma coisa assim, vem uma ideia, eu vou lá e anoto o ponto-chave para eu não esquecer. Não, mas tem que anotar mesmo. Não confio na memória nunca, viu, gente? Agora, essa questão, assim, de desenvolver a escrita mesmo, a gente precisa de um ambiente tranquilo, né? Eu gosto de escrever em casa, eu quase não uso notebook, eu uso mais o celular. Também é perguntar se ela usa máquina de datilografia. Não usa. Não. Eu uso mais o celular mesmo. Até teve um dia que eu fiquei com os olhos bem cansados, que eu vi que eu estava exagerando, porque acaba que você fica muito próximo ali da tela, né? Mas não seria mais confortável um notebook, alguma coisa, ou é pelo hábito mesmo? Eu acho que é pelo hábito. A gente passa tanto tempo usando o telefone, porque parece que flui mais rápido ali com o telefone na mão. Aí ele descarrega, eu vou pro notebook. Tá. Mas já aconteceu de eu ficar assim, 6, 7 horas escrevendo diretão. Mas que isso? Diretão assim? Sim, quando feriado, final de semana, quando eu tô inspirada, aí eu aproveito e não paro nem pra comer. E assim, no meio desse processo, eu tô seguindo uma linha aqui que eu acho que é legal. Aí, de repente, quando você chegou lá, passou 7 horas escrevendo e falou, não é nada disso. Você vê essa cena clássica no filme. E aí, volta, aquele tempo antigo, o pessoal da máquina de escrever aquela coisa toda, pega o papel, fora. Joga fora aquilo tudo. Acontece isso também ou não? Acontece, sim. Eu costumo colocar as ideias no papel depois que eu já tenho ali montado um cronograma dos fatos e tal. Mas às vezes acontece, não, isso aqui não ficou legal. Aí só que em vez de embolar, eu dou um enter, aí coloco lá embaixo, escrevo de novo, aí eu faço a comparação, que essa parte que ficou melhor. Às vezes você reorganiza, ó, esse trecho ficaria melhor aqui, não lá embaixo. Sim, às vezes eu apago mesmo, não, esse aqui ficou bem melhor, aí é o jogar fora, né? A gente usa o delete. Não tem mais amassar o papelzinho. Não. Acabou, era bom amassar o papel, aquela cena clássica, amassar o papel, dá o delete, agora não tem charme, não tem romantismo, como pegar o papel, amassar, jogar. E você pergunta assim, você passa algo assim para as pessoas lerem antes do livro estar pronto, alguma ideia, ou fica só com você? De repente, eu quero trocar ideia com meus familiares, com os amigos, o que eles acham disso ou daquilo, ou não passa pela cabeça? Passo sim. Passa? Eu acho que é importante a gente ter uma opinião de terceiros, né? De família, eu acho que a opinião é mais suspeita, né? Eu tenho alguns amigos, algumas amigas, principalmente amigos, umas leitoras beta, né? Vamos falar assim. Que elas falam, bem críticos, né? Ficou legal, isso aqui não ficou, não. Então... E eles falam mesmo? Falam, olha, esse texto aqui eu não entendi, não ficou claro, ou esse aqui ficou triste demais, ou faltou essa parte aqui. Então eu tenho um grupinho de confiança. Sim, mas você acata muitas ideias ou você debate com eles? Eu acato, mas eu discuto. Porque eu tento colocar o que eu passei. Te convencer, então, né? Sim, eu tenho que me convencer. De que não ficou bom, ou de que... Ou eu os convenço, né? De que então tá bom, Denise, tá certo, vai desse jeito. Mas eu costumo acatar, porque eu acho que é a opinião do leitor, né? Porque eles não estavam na minha cabeça ali no momento da criação. Então, eles estão fazendo a interpretação que provavelmente outras pessoas farão. Então, acho que é bem importante a opinião deles e esse feedback que eu já tenho. Agora, como funciona isso? Porque são recortes, a obra não está pronta.
Você fala para eles qual que é a ideia geral do livro, ou só aquele texto ali, se o texto ficou ok como texto, ou seria o contexto geral da obra. A minha obra vai ser isso, hoje minha vida trata disso, daquilo, esse texto é específico disso aqui. Ou você só lança aquele texto ali, ó, olha esse texto, sem saber o que é o contexto geral da obra. Não entrego capítulos isolados. As pessoas que leem para mim e que são da minha confiança, elas conhecem a história completa. Tem que fazer imersão na obra também. Sim. Porque acaba que é o que você está falando. Um texto isolado acaba que... texto sem contexto gera pretexto, né? Já tem a frase. Não, tá bacana, ficou legal as ideias aqui, mas e aí, né? E no geral da obra, como que se encaixa, né? Não, é o capítulo desde o início ali. Começa no capítulo 1 e vai me acompanhando ali. O livro que eu finalizei agora, porque esse aqui eu levei bastante tempo para escrever, mas o outro eu finalizei em 1 ano. Então, mas qual que é o outro? Você viu outro antes desse? O outro. Ou é o outro que vem posterior a esse? Posterior. Aí, assim, acho que foi até mais fácil. Porque o primeiro, como eu tive um bloqueio ali de mais de 5 anos, né? Que eu fiquei sem escrever. Mas acaba que aí eu tinha que voltar muito. Vamos voltar lá no começo. E aí acaba que você perde um pouco de tempo, né? E até que a inspiração volta e você volta a escrever. Não sei, mas esse bloqueio veio assim, você parou de escrever tudo ou você iniciou essa obra e ficou 5 anos sem fazer nada dela e retomou? Eu escrevi 1/3 dele. Aí teve esse bloqueio. Aí eu parei de escrever totalmente. Aí voltei eu passei por algumas situações pessoais que me travaram, sabe? Eu não estava em condição de escrever, que eu precisava me organizar antes. E aí depois, a hora que voltou, começou a pandemia, aula online, aquela coisa, eu sem saber o que fazer, eu falei, eu vou voltar a escrever. Tô fazendo nada mesmo? Aí fiz esse, concluí, e já iniciei o outro e concluí também. E fica mais, a partir do momento que você faz eu acho que eu não vou ter essa experiência. Eu fiz mas eu tenho certeza que se eu for fazer outra obra, a minha não é ficcional, são coisas de biografias, né? Um relato de história de pessoas, enfim, não tem nada ficcional. Muito embora alguma daquelas histórias pareça até ficção diante da dificuldade que as pessoas vivem, tem momentos que a gente não acredita que aquelas pessoas viveram aquele tipo de situação, né? De tão complicado que seja. Mas eu tenho certeza que se eu for fazer o segundo, eu já tenho uma metodologia que eu adquiri ali que vai tornar bem mais fácil, sem dúvida nenhuma. Em relação a procedimentos, eu fiz muitas entrevistas, você era você com você mesmo. Mas você acredita que esse processo vai aprimorando? Eu acredito que sim. Eu acho que fica mais simples, você já tem uma noção do qual enredo você seguir, e até a questão da própria publicação também. Você já sabe o que é que te espera, você já sabe os processos podem ir caminhando junto com a obra ali também, né? Sim. Vai fazer o livro depois, como é que eu vou editar agora? Porque esse aqui foi isso, né? Eu tava no escuro e descobrindo ali com um facão na mão, desbravando o caminho, querendo saber o que Da última entrevista que você concedeu pra gente, você falava exatamente isso, né? Que o desafio agora seria exatamente a publicação. Como fazer a publicação. E foi na base do facão mesmo? Foi na base do facão. Nossa, tinha dia que eu falava, meu Deus do céu, eu vou chutar o balde, não vou mexer com isso mais não. Mas dá vontade mesmo, muito estresse. Sim, muitos detalhes que vão te irritando, muitos prazos, às vezes, que não são cumpridos, né? Aí você tem uma expectativa. Eu queria ter feito esse lançamento em setembro. Eu consegui fazer em dezembro. Então, assim, setembro era o meu prazo máximo, né? Porque a minha primeira previsão era junho. Então, são situações que, para mim, que estava iniciando ali, eu não conhecia, né? Todo o tempo, a demora e tal. Mas aí agora eu já tenho expectativa. Quando eu mandar o meu outro livro para a editora, eu já sei que vai ter todo esse processo de novo. Eu acho que a gente sofre menos. Eu acho que a experiência ajuda bastante. Falando em experiências do dia a dia, você, é claro, trabalhou em áreas diferentes da saúde, mas lidando com gente no dia a dia. E situações em que a pessoa tem que recorrer à área da saúde é porque ela não está legal, ela está em sofrimento. Não são situações agradáveis, digamos assim, tanto para quem está sendo atendido, como para os familiares. Então, é uma situação de estresse. O que é que ela afeta nesse dia a dia? O que é que ela influencia nesse dia a dia, no jeito de Denise de ser para escritora? Então, eu sou uma pessoa, até os meus amigos falam que eu tenho o coração mole, né? Porque eu falo muito com a minha equipe o seguinte, que ninguém procura uma unidade de saúde, um hospital que seja, hoje que a gente trabalha com paciente oncológico, para passear ou para se divertir. É a situação limite do estresse, todo mundo né? que está ali é porque precisa. E a gente, enquanto servidor, Guilherme, a gente escolheu isso como profissão, né? E você, no dia a dia, você passando na rua, um comerciante e tal, outras profissões, a pessoa pode ajudar o próximo, ela pode ser solidária,
por uma opção, é uma escolha, né? A partir do momento que a gente se torna servidor, é nosso dever. Então, a gente fez disso um meio de vida. E eu sempre falo que em relação a tratar o outro ser humano, o povo tem que tratar como se fosse sua mãe. Sim, tem que tratar como se fosse sua mãe, mas a empatia, ela precisa ser pilar de você. Isso não se força. Você tem que colocar aquilo ali para dentro e fazer daquilo ali um meio de vida. Porque se você fizer aquilo ali forçado, em algum momento você está estressado, você está cansado, você não vai oferecer o que a pessoa merece. E isso eu acho que é do meu coração, é da minha pessoa, sabe? Você tratar o ser humano, seja um paciente que nos procura, seja uma pessoa na rua, seja um amigo que está precisando de você, isso é meu. Sabe? É algo que foi sendo construído, Deus na minha vida, né? Eu cresci num lar cristão, eu fui educada dessa forma. E eu gosto muito dessa parte, sabe? De você poder ajudar o próximo, de você poder ajudar. Isso é parte de mim? Faz parte da minha formação? Sim. Interfere no que eu escrevo? Com certeza. A última entrevista minha, acho que foi com a enfermeira Maria Sônia, você conhece muito. E eu falei exatamente isso, que levou ela, né, a enfermagem, enfim, o cuidado das pessoas lidar com isso. E a situação foi mais ou menos parecida. Tem, assim, a oportunidade profissional, evidentemente ninguém trabalha de graça, né, tem aquela oportunidade, mas a questão do dom, do cuidar mesmo, né, do dia a dia, porque afinal de contas o paciente está ali, ele entrega a vida dele, né, as intimidades dele estão todas ali, né. Então acho que isso é muito importante, muito relevante, se a gente puder fazer o que gosta de verdade. É sacrificante? A gente vai falar, é diversão todo dia, nós vamos para o trabalho só para divertir. Não, às vezes é muito cansativo. É trabalho duro, a gente sabe disso. Questão psicológica também, porque você não tem como não se condoer ou se envolver naquelas situações, de que envolvem vida e morte, uma linha muito tênue aquilo aí no dia a dia. Então, realmente, eu assim, presto minhas homenagens a vocês que lidam com isso, porque não é nada fácil mesmo, eu imagino como deva ser. Muitas vezes, e a gente até entende também, pessoas chegam estressadas naquela situação limite, às vezes distratam a gente. No jornalismo acontece muito também. Quando você traz uma informação e a pessoa não gosta, ela vai te agredir. Vão matar o mensageiro porque a mensagem não é boa, né? Vão agredir, vão xingar. Então a gente tem que lidar com isso no dia a dia, não é nada fácil, mas é uma missão que a gente leva adiante também, né? Isso é muito bom, muito bacana, muito importante. Mas falando mais um pouquinho aqui a respeito de preconceitos, porque evoluímos muito, sem dúvida nenhuma. Mas ainda há no dia a dia, você observa, principalmente em relação à síndrome de Down, quando você tem um diagnóstico, você até citou, porque choca. Quando acontece com outro, tem muita questão coitado, né? Não é coitado, gente, é você lidar com a situação, que ela é chocante, ela é dura, não é nada fácil, mas saber lidar com aquilo ali. Eu até acho que falei na entrevista anterior com você, que acontecia muito em gerações passadas, escondia-se. Trancava, né? As pessoas. Era uma vida de confinamento. Eles não tinham direito à vida, ficavam trancados em casa, por vergonha da família, ou por não saber lidar com aquilo. Tinha gente que entregava para adoção. Então, o que mudou de lá para cá? Esse preconceito ainda é presente, a gente sabe disso, mas tem melhorado? Eu vejo que sim. É claro que os desafios dos pais de uma criança especial são muito maiores, né, do que de uma criança dita como típica hoje, né? Que sim. A gente nem usa mais alguns termos. Alguns falam normal, né? Mas eu acredito que os desafios são grandes, sim. A gente vê no olhar das pessoas, né? As pessoas olham um bebezinho Down e falam assim, que bonitinho e tal, mas já olha diferente. Né? Fala até de forma carinhosa, é um Downzinho, né? Mas assim, eu acredito que melhorou muito. Hoje a gente tem muita rede social, tem ajudado bastante. Eu acompanho várias mães que têm os bebês, as crianças Down, e eles colocam grupos, o dia a dia. E as pessoas têm visto isso com a naturalidade maior. Mas a gente ainda está muito longe do ideal. Sem dúvida. A gente tem alguns locais de referência. A Casa Joana aqui, né? Da Juliana França, enfim. Nos últimos dias agora, não sei se você acompanhou, mas a gente tem visto muitos casos, não foi nem caso de Down especificamente, mas de crianças autistas sendo excluídas de formatura, de eventos das escolas. Eu esqueci de avisar. Então, assim, são situações inadmissíveis. Só que hoje a sociedade tem brigado. Tá cobrando. Né? Tem reclamado e tem se posicionado contra. Eu acho que isso é muito positivo para melhorar. Mas que a gente ainda tem um caminho muito longo. Até tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, a gente ainda tem. O processo de inclusão é fundamental. Tem gente que julga o outro ainda pela cor da pele, né? Não é absurdo? Opção sexual. Em pleno século XXI.
chega a ser inacreditável, né? Como que as pessoas chegam nesse ponto, né? E o escritor, ele também é meio que um analista do dia a dia. A gente estava falando das situações suas situações vividas na área da saúde. Porque eu sou muito observador. Eu gosto muito de caminhar a pé e vou observando situações do dia a dia. Assim, sem querer ser invasivo, não conhece ninguém, mas às vezes vaza uma conversa daqui e dali, você vai caminhando e você pegou um recorte daquela conversa, mas, gente, onde será que essa conversa vai dar? Mas você tem que continuar andando, você não pode parar ali e ficar, né? Ver o que é. Ver o final da história. Ver o final da história. Mas te cativa isso também, esse tipo de situação de contar histórias de vida de pessoas. Sim, eu sou muito observadora. Mas você não para e fica lá, e aí? Não. Se você me perguntar que roupa que os meus colegas estavam hoje de manhã, eu não sei te responder. Mas a expressão que cada um carregava no rosto, sabe? Aquela questão, assim, da parte emocional, sentimental, eu gosto bastante de observar. Aí eu acho que isso me ajuda, porque você acaba que você vai um passo além, né? Você vai ali no profundo da pessoa, como ela sente, como ela lida com aquilo, como ela experimenta aquilo. Porque às vezes a mesma situação acontece com você e comigo, Guilherme. Você vai ter uma interpretação, eu vou ter outra. Sim. Então, eu conhecer a sua interpretação enriquece, sabe, a minha forma de entender o outro. E isso eu pratico, eu tento. E é algo também que acho que cada pessoa tem uma característica, né? Eu tenho amigas que falam assim, você passou o olho um segundo em alguém e fala, ele tava com a roupa tal, cabelo tal, brinco tal. Eu já olho e falo assim, o sorriso dela hoje estava frio, estava diferente. Sabe o olhar hoje estava mais animado, assim, tava. Então, a minha observação é mais nesse sentido. Eu gosto de olhar mais para dentro. Sim. Olhar o interior, né? Isso é um dom também, viu? É um dom também. A gente está falando aqui da sua obra. Conta mais um pouquinho. Até onde você pode adiantar sem ser um spoiler? Sem ser um spoiler. São várias emoções. A gente tem ali, como eu falei, a questão do luto, a questão da aceitação, dos desafios, do enfrentamento, do perdão. O que vale a pena ser perdoado, sabe? Porque as pessoas erram, né, Guilherme? Todo mundo erra. Erramos o tempo todo, graças a Deus, né? E o que faz a diferença é a gente aprender com os nossos erros. Perdoar, né? Ser perdoado. Sim, o perdão, ele faz mais bem para quem perdoa do que para quem recebe o perdão, né? E tem uma frase bem no início do livro que uma das pessoas conversa com a personagem principal e ela fala assim que é muito complicado você errar com quem não merece. É muito difícil você olhar nos olhos de alguém que você magoou e que aquela pessoa não merecia passar por aquilo e encarar o efeito do seu ato na vida daquela pessoa. Sim. Então, é mais difícil pedir perdão, às vezes, do que perdoar. Porque você errar com uma pessoa que já vacilou com você várias vezes, você vai estamos empatados ali, né? Já fez comigo, eu tô fazendo com ela. O jeito dele é esse mesmo. Então. Agora, quando você erra com uma pessoa que não merecia passar por aquilo, é muito desafiador. Você pedir perdão, você encarar as consequências daquilo, você olhar e ver o efeito, todo o mal que você causou na vida da pessoa, é muito difícil. E quando a pessoa te perdoa ainda? É complicado, né? Mas é uma escolha dela, né? Sim. E também é uma consequência do seu ato. Você fez algo, se aquilo é perdoado, ótimo, vocês vão tentar reconstruir aquilo ali que foi quebrado. Agora, quando você fez algo e a pessoa acha que não tem como ser reconstruído, também é uma consequência. Só que você, pelo menos, tentou corrigir, né? Mesmo quando não é possível. Sim, é porque hoje em dia a gente está vendo muito isso, né? Foi principalmente por conta da política, passou, mas tanta gente que tinha amizade de décadas, familiares, que brigaram por conta de política, gente. É uma coisa totalmente sem sentido. Nada contra a pessoa ter sua opinião, enfim, sua simpatia por um, por outro, mas as pessoas, de repente, nos exacerbaram nisso aí. Né? Porque agora é época de Natal, poxa vida, eu pedi perdão, olha, foi mal, aquilo ali de fato não era aquilo. Política aqui eu devotava tanta coisa, não é lá essas coisas, o outro também não é. Enfim, como você vê, como você faz essa análise de amizades são sólidas, de repente, assim, por conta de uma opinião política, ou não aceitar a opinião do outro, principalmente, eu não preciso de concordar com aquilo, mas respeitar. Como que você vê essa questão hoje em dia? Eu acredito que o respeito, como você acabou de falar, ele é essencial para qualquer tipo de relação, seja ela profissional, familiar, de marido e mulher, qualquer que seja. A gente precisa respeitar a opinião do outro e o espaço. Por mais que você discorde, você não pode extrapolar aquele limite. Agora, essa questão de você falar sobre as relações, que às vezes acabam por situações... Eu vejo que muitas vezes elas acabam porque as pessoas preferem
colocar a culpa no outro, não, ele tá com raiva de mim, porque fulano é rancoroso e tá com raiva, do que ir lá e falar assim, nossa, eu errei com você. Eu gerei uma expectativa em você que eu frustrei, ou eu te magoei e não percebi o quanto isso era importante para você. E às vezes uma conversa, sabe? Aquela conversa ali olho no olho, porque o distanciamento, você fala, nossa, eu errei com a pessoa e eu vou me afastar para esperar a poeira baixar, às vezes gera uma barreira muito maior do que geraria se você tivesse falado assim, olha, não foi legal, me desculpa, como que a gente vai resolver isso? E aí acaba que é uma forma de você respeitar o outro também, né? De você respeitar que ele tá sentindo dor, respeitar que não foi legal e tentar fazer uma ponte ali para transpor o abismo que vai sendo criado. E outra coisa que a gente vê muito, você está falando de distanciamento. Isso aqui parece que aproxima tanto, mas acaba que distancia. Sim. Né? Ah, tem tanto amigo, mas será que é amigo de verdade? E outra coisa que a gente vê muito também, para além dessas brigas aí inúteis, né? Que, pelo menos eu entendo essa formatação, tem muito do julgamento virtual também. Sim, os cancelamentos, né, que a gente está cancelamento, aquilo que a gente falou, de repente você, uma manchete mal colocada, uma compreensão errada daquilo ali, e aí começa. É culpado, é isso, aquilo, tem que morrer, tem que... Enfim, que é terrível, é triste também. Como você vê tudo isso? Não está na hora, assim, não de... Porque não tem volta, a gente está aqui. Não mas de diminuir um pouquinho. Você no seu dia a dia, você fica muito ligado aqui, ou você se isola, olha, eu não quero saber disso aqui, quero fazer a imersão no meu mundo aqui, sem consultar nada. Não, eu não me isolo. Até mesmo porque hoje a gente não vive, a gente se comunica o tempo inteiro. Eu falo com os meus pais, com o meu irmão, com as minhas sobrinhas, com os meus amigos, tudo pelo celular, né? Então aí a gente pega o telefone, já aparece uma manchete, você entra no Instagram, já tem notícia. Eu vejo notícia hoje pelo Instagram. Eu não acesso um noticiário, alguma coisa, eu olho. Só que é o que a gente falou aquela hora, a questão da gente checar a origem desse tipo de informação. É uma informação ali que será que isso aqui é verdade? A gente ir lá olhar, porque é o que você falou, a gente entra nisso aí, a gente vê uma notícia falsa, a gente repassa ela e aquilo ali vai tomando uma proporção enorme. Daqui a pouco você tá brigando com uma pessoa por causa de uma notícia falsa. Nem existe aquilo ali. E algo que nem te envolve tão diretamente. É claro que, igual você falou, questão política, todos nós estamos envolvidos. A gente não pode fechar, uma polarização lá em cima, lá em Brasília. Não tem nada a ver com a gente aqui de Anápolis. Eu tô nem aí pra você, né? Mas interfere na nossa vida, interfere na economia, interfere na saúde, na educação, na sua vida, na sua família, dos seus filhos. Só que a gente saber que tipo de briga vale a pena comprar, sabe? Que tipo de informação é real, que tipo de situação que vale a pena você discutir na sua mesa do jantar, de você trazer para sua casa, para sua família. Eu acho que é a questão que você falou, tanto do respeito quanto da gente verificar a veracidade dos fatos. Mundo de fake news. Agora, o livro tem, ou esse processo criativo, ele permite a gente criar as nossas fake news e colocar no universo ali, porque não vai afetar. É uma obra literária, é uma obra de ficção. Alguns personagens, ou um personagem, eu não sei quantos tem no livro, no outro lá, tem algum personagem que se identifica com alguém que você já viu, algum amigo que fala, puxa vida, esse comportamento parece com alguém que eu conheço. Ah, tem sim, com certeza. Eu tentei excluir do núcleo central, assim, né? Dos personagens foco do livro. Isso, né? É obra de ficção, qualquer semelhança, pessoas façam acontecer. Sim, mas eu tenho até alguns nomes. E os nomes? Alguns amigos meus. Ah, estão aí, então? Sim, aquela característica, assim, tem uma amiga minha que eu amo muito, por exemplo, a Paula é uma das personagens principais ali, que ela é um suporte pra personagem principal. Mas não precisa de falar o nome dela, tá com o nome dela, ela sabe, inclusive. Então, assim, tem a Vanessa, tem o Alexandre, são pessoas, assim, que paralelas ali ao drama central do livro, mas que foram homenageados porque eram pessoas que eu olhava e via as características deles, né, nos personagens. Inclusive, eles ficaram bem satisfeitos com a homenagem recebida, né? Tem o Herbert também, que é um professor que eu amo da faculdade, e tinha uma situação específica, que é a área que ele atua no direito. Vai falar, coloquei também e falei, seu nome tá no livro. Então, tem sim. Não deixa de ser uma homenagem, né? Sim. Agora, a parte central, as pessoas muito me perguntam assim, é uma situação que você viveu, aconteceu com você? Não aconteceu comigo. Mas as características, né? A forma do personagem se expressar, olhar, não tem como a gente desvincular da gente totalmente, né, Guilherme? Você escreve, você sabe disso. Que acaba que você passa a se expor, a se expressar a partir de uma visão que você tem. Porque você está transcrevendo ali o sentimento, não tem como, não, vou isolar a Denise, fica aqui, agora só a Denise escritora e ela não tem sentimento, nem nada, vai ter a livre criação, tudo que a gente faz na vida é baseado em sentimentos, sensações que a gente viveu,
nas nossas experiências. Mas como conseguir, apesar disso tudo, essa carga tem que vir, que bom que ela venha, de tentar distanciar um pouquinho? Ou você acha a sua emoção do dia a dia fundamental no processo criativo também, ou você consegue isolar um pouquinho, você é mais escritor e menos Denise? Eu acho que é meio a meio. A gente acaba que vincula um pouco. Eu tento não colocar, como eu te falei, na parte central mesmo, o enredo principal do livro, não colocar ninguém muito próximo ou uma história muito próxima, justamente para tentar focar na história e não em mim. Agora, é claro que é como você falou, não tem como você deixar a Denise de lado e ser só a escritora, porque a partir da minha... Inclusive, eu acho que é isso que faz diferença. Você pega um livro de Machado, por mais que ele tenha escrito vários livros, você vê que tem uma marca pessoal em todos. Tem uma forma peculiar. Se não tivesse escrito lá o nome do autor, não está lá. Você lendo ali, você saberia. Sim. Você acha que é a marca indelével do autor, a característica dele? Com certeza. Eu acho que a forma de descrever os ambientes, todos os escritores que você lê mais de 1, 2, 3 livros deles, é muito semelhante. Você começa a achar que está até, dependendo da situação, nossa, mas parece que eu já li isso aqui. Então, eu acredito que tem sim uma marca pessoal, desses que escrevem bastante, os best-sellers que a gente vê hoje, sempre tem essa marca aí dos textos parecidos. A gente pega um autor goiano, por exemplo, Rafael Magalhães, você deve conhecer, Tu Precisava Escrever. Ele é de textos curtos, mas ele escreve maravilhosamente bem. Sintetizar uma ideia. Sim, ali. Mas a forma de escrever, assim, as palavras que usa, o jeito que usa, tem você um bate perfil. O olho assim, você sabe Sim, tem um perfil. Mesmo sendo textos completamente diferentes, mas a forma de desenvolver o texto você acaba descobrindo dele, ali que é característico da pessoa, né? Então, assim, são situações que a gente vê que não tem como você desvincular totalmente. Separar, né? E eu acho que fica assim, também, a primeira até a segunda obra, alguém em algum momento fala, isso aqui é obra da Denise. Mesmo sem olhar que está na capa seu nome, não, isso aqui é Denise, isso é marca da Denise. Amém, tomara que isso aconteça em breve. Mas você pretende seguir essa linha? Você falou que tem, basicamente, esse seria o romance. Entre vários estilos, esse seria o romance. Mas você admite também trafegar por outros estilos literários ou o romance é sua via principal, sua ideia principal? Eu acho que é meu forte, sabe? Eu acho que eu poderia colocar algumas situações, colocar uma situação, um suspensezinho, uma situação policial, tal, mas assim, em pequenos trechos. A minha marca maior mesmo é a questão do romance. Você sabe aquela situação assim, um romântico incurável, que ainda acredita que existe isso por aí espalhado pelo mundo? Sim. Então eu gosto de... Último romântico. Então a Denise é uma romântica. A Denise é uma romântica incurável, mas uma romântica que tem umas expectativas altas, sabe? Porque eu acho que quando você escreve, você está gerando um certo tipo de esperança nas pessoas, né? A gente pegar um livro, o livro maravilhoso, aí tem aquele final horroroso. Puxa vida. Isso é o meu também. Puxa vida, estou tão bem, é na hora de fechar, ou saber o momento de parar também, né? O momento do final, ele é muito importante. A gente saber... 300 páginas. Mas foi assim de propósito, 300 ou foi coincidência? Não, foi coincidência. Porque não tem como você mensurar, porque a editora é que vai distribuir, né? Sim, até mesmo porque você escreve a página normal ali, né? No A4 e tal. Aí a hora que divide, que dimensiona, coloca o tamanho do livro, é que é distribuído. Mas não foi cravado de propósito, não. Foi coincidência. Coincidência. O seu foi 300. O meu foi 444. Aí. Aconteceu, né? Acontece. Denise, e como está essa divulgação? Para quem quiser ter acesso ao livro, como está sendo esse trabalho? Eu tenho alguns exemplares comigo, mas acaba que é para as pessoas mais próximas, e porque é complicado, né, você fazer essa divulgação para outros locais. Mas o livro hoje ele está sendo vendido no Brasil e fora, porque ele está em todas as plataformas, Submarino, Magazine Luiza, Amazon, e no próprio site da editora. E eu tô começando a questão da divulgação agora, né? Mas tá sendo mais aquela questão assim, nossa, eu li o livro, é incrível, e vai lá e me marca. E é gostoso, sabe? É satisfatório. Você vê que as pessoas estão gostando de uma história que era só sua, e de repente as pessoas estão conhecendo, nossa, eu quero saber mais e tal, tem outro. E tá sendo bem gratificante. Não, mas dá pra ver esse sorriso, tá sendo bacana, né? É aquela sensação de alívio, mas de recompensa também. Todo mundo, vai virar um best-seller, vai virar isso, aquilo. Não, mas eu acho que atender a expectativa de, puxa vida, teve início, meio e fim, ufa, eu consegui, a mensagem está chegando às outras pessoas. Esse trabalho de boca a boca também é muito importante. A gente
você falou, o trabalho de divulgação, ele é grande, é diferente, você atinge várias pessoas, mas atingindo um que recomende para o outro ali, meu Deus, já vale a pena, né? Um passo de cada vez, né? O livro foi lançado agora, em dezembro, então, aos poucos as pessoas vão conhecendo, tem os sonhos futuros, com certeza, mas isso aí quem define também é Deus, né? A gente se coloca ali na posição de estar pronto, né? Tem aquela história de que Deus falou com os fazendeiros lá para preparar os campos, né? Porque viria a chuva, né? Ele mandou, olha, eu vou mandar a chuva, mas só um foi lá e preparou os campos. Então, o meu campo está preparado. Se ele quiser mandar a chuva sobre mim, amém, eu tô aqui. Amém, sempre amém, né, Denise? Redes sociais, você tem uma específica pro livro, a sua mesmo? Eu tô com uma específica do livro, o Instagram, né? Que é escritora, _ Denise Pessoa. Calma que eu sou lento, eu sou um cara do século passado. Então vai lá. Calma. Tô brincando aqui, vamos lá. Qual que é? Escritora, _. Achei o underline. O tracinho embaixo. Já achei, Denise Pessoa, tá logo aqui. Isso. Vou botar a capa do livro aqui. Tem os textos curtos aí também, mas como eu te falei, a minha maior paixão mesmo são as histórias. Falando com vocês curtos aqui. Depois você lê aí, dá Não, vou ler, você vai comentar aqui, uma do Nietzsche aqui, ó, uma do Nietzsche aqui. É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela. Sim, isso é complicado, hein? Ele é complicado, mas era uma mente extraordinária, né? Ele mesmo já falava que escrevia para gerações futuras, que o tempo dele porque não estava preparado isso aqui, para né? ele. Ele é de 1800. Essa frase é desatualizada? Ela pode ser dita em qualquer tempo. Nunca. Olha só que bacana, viu? Ó, a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Esse Nietzsche é terrível. e a gente está falando de Nietzsche aqui, mas assim, escritores que te inspiraram, tem algum, seja nacional, de fora, ou como você mesmo disse, você gosta de todos eles? Como que é isso? Eu gosto de alguns nacionais, alguns contemporâneos, outros já falecidos, como eu te falei, o Machado, eu gosto muito do Augusto Cury, José Saramago, o Rafael, que eu te falei do Precisava Escrever Agora, tem textos bacanas, que é mais contemporâneo, tem internacionais que eu gosto muito, gosto da Stephen Meyer, gosto da Jennifer Keynes. E quando uma obra literária se torna um filme? O que você prefere? A obra literária ou esse filme não ficou legal? Eu preferia que ele tivesse ficado no livro. Geralmente eu gosto mais do livro. Mas tem alguns filmes que conseguem repassar bem, né? Porque tem gente que pergunta, você já leu tal livro? Não, mas eu vi o filme, é a mesma coisa. Nunca é. Não é, né? Nunca é. Assim, tem alguns filmes que surpreendem, porque você dá a cara para um personagem, é muito agradável, né? Você leu ali, você imaginava. Aí, de repente, você vê ele ali personificado. É bacana. Mas quem gosta de ler, gosta do livro. E tem seu papel aqui ou tá valendo aqui também? Não, eu gosto do papel, eu sou clássica. Toca aqui. Também prefiro papel. Você pegar o livro, você sentir as páginas, sentir o cheiro. Do livro. Exatamente. Nossa, é fantástico. Me lembra muito a infância, quando eu ia ali no Magazine Anapolino, comprar revista e tudo, aquele cheiro ali me encantava de tal forma que eu não queria sair dali de jeito nenhum. Eu sou apaixonada em livrarias. Coisa assim, boa. Vamos no shopping, vamos entrar em que loja? Aí eu gosto da livraria. Anápolis ainda tá longe disso, né? A gente não tem grandes livrarias. Essa caminho assim de sumir, né? Aí você tem que ir pelo menos em Goiânia para frequentar uma livraria. Tinha uma que eu gostava muito em Brasília, era a Sodilê. Eu ia nessa Sodilê e ficava lá, nossa, mas eu achava massa. Meu paraíso também. Eu sou apaixonada. Coisa boa. Para encerrar, tem uma frase de um outro escritor aqui, essa eu não conheço, não, a tal de Denise Pessoa. Ela diz o seguinte: hoje eu queria te ligar e contar tudo. Denise, você contou tudo aqui. Coisa boa contar com a sua participação aqui. Você não precisa se preocupar, não, que você contou quase tudo, né? Porque para quem quiser saber mais, vai ter que adquirir a obra da Denise. Sim. Coisa boa contar com você aqui, Denise, mais uma vez. Viu? Que bacana. É uma honra estar aqui conversando com você, né? Conversando um pouco com os espectadores de vocês. E eu espero que vocês fiquem curiosos e conheçam a história, né? Ela está disponível tanto na modalidade física quanto em livro e e-book, né? Mas quem puder ler, e por favor, me deem feedback, tá? Entre lá no Instagram, sou eu mesmo que respondo e eu vou adorar conversar com vocês e saber o que vocês acharam, o que sentiram. Vai ser um prazer para mim. A Denise responde mesmo? Respondo. Não tem a Denise todo mundo que fica ali. Não, eu que respondo. Coisa boa. Denise, parabéns.
Pela resiliência também, né? Porque para escrever um livro tem que ser resiliente também, tem que ter fé, tem que acreditar de que a gente é capaz. E em muitos momentos a gente fica pensando assim, poxa, será que eu sou capaz mesmo? Será que eu não estou aventurando uma coisa além da minha capacidade? Será que as pessoas vão gostar ou não? A gente fica muito com medo do julgamento também. Sim, com certeza. E parabéns, porque você venceu, viu, Denise? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Tá certo? Então, olha, essa entrevista com a Denise, você que está chegando agora, ela será reprisada várias vezes na grade de programação. Ela vai para o nosso canal do YouTube também, programa Alto Astral no 14, e você pode acompanhar. E, é claro, principalmente ter acesso, mais uma vez aqui, à obra da Denise, Um Anjo em Minha Vida. Você pode ter certeza que você também já foi um anjo na vida de muitas pessoas, viu, Denise? Que bom, eu agradeço, carinho. Tá certo? A gente agradece a Denise. Tem a espectadora aqui hoje. Quem vai nos acompanhar? Essa é a minha best friend aí, Grace Kelly. Será que ela gostou do livro? Só faz um joinha assim. Faz igual lá no Coliseu. Ó. Já foi assim, foi joinha. Então, vamos poupar a Denise. Obrigado, então, pela sua participação, acompanhada aqui. Denise, foi bem na entrevista? Maravilhosa. O entrevistador que é bom. É verdade. O entrevistador é muito bom. Nossa, Denise, obrigado mais uma vez. Obrigado também aos nossos parceiros, sem os quais, sem parcerias, a gente não faz nada na vida, não é mesmo? Então a gente agradece a eles, agradece a Denise e a você, assinante do canal 14 da NET. Muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, EgoService Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontística e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Folhas Suplementos Naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, o sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, CapLife, tratamento capilar, Dotes, tecnologia e comunicação, Saborearte, a arte de comer bem, e Graci Falcão, doceria.